Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do podcast Farol Conexões da Informação. Eu sou Letícia Heinzelmann, jornalista e graduanda em Museologia na URGS. Hoje temos mais um episódio relacionado aos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul. Para falar sobre os impactos das enchentes de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 nos museus gaúchos, recebemos a diretora do Sistema Estadual de Museus e do Museu de História Júlio de Castilhos, Doris Couto. Museóloga, mestra em Museologia e Patrimônio e doutoranda em História, Teoria e Crítica da Arte, ambas pela URGS, também é pós-graduada em Políticas Culturais de Base Comunitária pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na Argentina. Vamos falar do museu que ela dirige e também fazer um balanço em relação aos museus atingidos pelas cheias e da situação atual. Doris, é um prazer recebê-la, obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda de volta ao Farol. Letícia, eu agradeço imensamente estar novamente no Farol, é um podcast de extrema relevância no âmbito da ciência da informação como um todo, mas especialmente no âmbito da museologia. Alegria participar. Então, primeiramente, a gente quer falar um pouco do Museu Júlio de Castilhos. Ele fica localizado ali nos Altos da Duque, então não foi diretamente atingido pela enchente, mas passou por uma mudança importante desde a nossa última conversa, incorporando história no nome. Sendo um dos museus mais antigos do Brasil, o Júlio tem aquela característica de contemplar diferentes tipologias, de acervo. O que essa mudança no nome sinaliza? Essa mudança, ela tem o foco principal de informar, a exemplo do que nós já temos no Museu de Arte Contemporânea, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Museu da Comunicação, incorporar a tipologia museológica no nome do museu. Isso faz a diferença a fim de que as pessoas também não confundam com o Museu Casa Júlio de Castilhos, que nunca existiu. Então, esse é o fundamento principal. Deixar muito claro que o foco do nosso acervo, das nossas narrativas, do discurso museológico que produzimos é a história do Rio Grande do Sul, do Brasil e todas aquelas que abarcam o viver humano. Muito legal. E o Museu de História Júlio de Castilhos, então, ele abrigou parte do acervo do Museu Municipal de Mussum, logo depois da enchente de 2023, de setembro, que foi devastadora, principalmente no Vale do Taquari. O curso de Museologia da URGS também foi parceiro no processo de higienização, identificação, conservação das peças. Como é que se deu essa articulação e o trabalho? E quais são as perspectivas para a retomada do Centro Cultural da cidade? Bom, o Museu de História Júlio de Castilhos foi o único museu do Estado, aliás, o único museu do Estado, mas também o do Brasil, que adotou o outro museu nesse processo do enfrentamento ao desastre constituído a partir das cheias. Isso se deu a partir de uma ida minha como voluntária de limpeza à cidade e tomando ciência da existência do museu e do estado que o museu se encontrava, eu propus à Secretaria de Estado da Cultura esta adoção. E a partir daí começamos a interlocução com a secretária de Educação e Cultura da cidade, no sentido de fazermos, a tentativa inicial era de fazer a recuperação desse acervo, a conservação, a retirada de lama, enfim, os resquícios da enchente no próprio local. Ocorre que quando chegamos lá não havia uma chave de fenda, um pincel, um paninho de algodão limpo, não tinha absolutamente nenhuma estrutura, porque a cidade efetivamente havia sido devastada naquela ocasião. Então, a opção foi a negociação que se deu de trazer este acervo para Porto Alegre e em trazendo, se iniciou então a negociação com o curso de Museologia, mais precisamente a disciplina de Conservação Preventiva, para que também fosse um momento talvez único a partir do desastre dos alunos terem contato com aquele tipo de contaminação. Então, foi nesse patamar que essa parceria se estabeleceu e acabou se concretizando. Concluímos aí a disciplina na última semana com a entrega do dossiê das peças que os alunos estudaram e que trataram também, e agora arrumamos para a devolução desse acervo à cidade, o que acontecerá em outubro
outubro próximo agora, o museu voltará para o mesmo local. É uma cidade que ainda está em processo da construção das habitações em uma nova área, então começa a migrar paulatinamente para uma área mais abrigada das inundações, mas toda a estrutura administrativa, toda a estrutura municipal permanece aonde estava antes da inundação, e assim também será com o museu. O que se pretende é tomar algumas medidas para evitar que o acervo, em caso de eventual nova inundação, pelo menos não seja levado pelas águas, porque se não houvéssemos retirado esse acervo de lá, na enchente de maio desse ano, esse acervo teria sido todo perdido, porque a porta e janelas do museu foram arrombadas pela água e algumas poucas peças remanescentes que pretendíamos tratar no local, porque o que havia de contaminação já havia sido removido, essas peças foram levadas. Então, nós temos hoje no Museu Júlio de Castilhos e também peças que estão para restauro em Novo Hamburgo e também com a restauradora Cristina, que fez o restauro do hall do Museu Júlio de Castilhos. Ao todo, 180 peças do Museu de Mussum que serão devolvidas, então, no próximo mês. Nessa perspectiva, eu penso que isso é algo que se deva pensar para o futuro, porque, infelizmente, diante da degradação ambiental que nós humanos causamos, a tendência é de que esses episódios se repitam. E é preciso que as instituições de cultura, as instituições de patrimônio atentem para esta possibilidade de adotar outras instituições, como nós fizemos, de uma forma muito simples, muito modesta, mas que tem hoje um grande impacto na memória coletiva daquela cidade, porque muitas peças que este Museu de Mussum guarda e que estão sob a guarda do Museu de História Júlio de Castilhos hoje, são peças que também haviam na casa das famílias e que foram levadas pelas águas. Então, ter exemplares, ainda que não daquela família, ainda que não daquela avó, mas com a similaridade, com o período aproximado, é uma forma de preservar também a memória das famílias que foram já tão devastadas por esse processo tão terrível vivido lá no Vale do Taquari e que se potencializou agora em maio, né, atingindo outros municípios. A gente vai falar depois um pouquinho também, assim, de planos de emergência, né, que acho que tu já trouxe, assim, pincelou essa ideia agora, mas primeiro vamos falar um pouquinho do Sistema Estadual de Museus, Claro. Porque tu assumiu a direção um pouco antes da enchente de maio e já foi possível observar uma mudança de comunicação, com destaque para as instituições museológicas de cada região, trazendo dicas de conservação. Como é que foi conciliar esse processo de transição, que ainda era muito novo, com o desafio trazido pelas novas inundações, né? E como é que se deram também as articulações com organismos nacionais e internacionais em decorrência da enchente, né? IBRAM, IFAM, a própria Unesco. Bom, foi primeiramente, não fazia um mês, né, que eu havia assumido o Sistema Estadual de Museus a pedido da secretária Beatriz, justamente por entender que nós conseguimos implantar uma comunicação bem efetiva no Museu de História Júlio de Castilhos, fizemos uma aproximação importante do território onde estamos inseridos e por ser desejo da Secretaria de Estado da Cultura de que o SEM também tivesse essa repercussão, também estivesse mais enraizado junto às próprias instituições museológicas. Então, aceitei o desafio, ainda tateando, conhecendo o próprio sistema, porque uma coisa é você conhecer aquilo que a legislação, que a normativa diz que é um sistema, outra coisa é vivê-lo por dentro, nas suas demandas cotidianas, naquilo que o próprio sistema é demandado pelos municípios e, inclusive, na fuga dos municípios desse contato do sistema, justamente por não terem plano museológico, por não terem museólogos nas suas estruturas e, muitas vezes, inclusive, na política pública, não contemplarem qualquer orçamento para os museus municipais. Enfim, um estado de penúria que eu pude, assim, verificar em loco nessas andanças que eu acabei fazendo no pós-enchente para verificar qual era a situação efetiva e que tipo de auxílio esses museus precisavam. Então, o primeiro impacto foi grande quando acontece a enchente e
e ainda tomando pé dessa situação do sistema, de como ele se organizava, se articulava com as próprias regiões museológicas e etc. Foi muito difícil esse primeiro contato com os municípios, havia uma ideia mais estruturada no âmbito da gestão de que, bom, vamos disparar e-mails, vamos mandar WhatsApp, só que os municípios estavam sem energia elétrica, sem qualquer sistema de telefonia, sem acesso por via terrestre. Então, demoramos um pouco a começar a obter informações sobre quais eram os estados mais efetivos de cada museu, e tão logo foi possível, esse tão logo foi uma semana depois, nós já estávamos, enquanto sistema, orientando e em campo fazendo resgate de acervo, porque também a enchente de Mussum, ela acabou ensinando que quando a gente deixa à deriva a instituição de guarda da memória coletiva da cidade e que abre essa instituição para a limpeza, a retirada da lama pesada por parte dos voluntários que, na maior boa vontade, estão lá para auxiliar, o desconhecimento sobre os procedimentos de higienização, de retirada de lama, de salvamento efetivo de acervos, eles são tão ou mais devastadores do que os danos gerados pela inundação. Em Mussum aconteceu isso. Todo o acervo documental do Museu de Mussum foi perdido, porque quando os voluntários entraram para retirar o meio metro de lama que ficou dentro do segundo pavimento do museu, eles puseram fora, porque não sabiam, por exemplo, que papel é um acervo que pode ser lavado se a tinta não for diluída em água, não é? Então, com vistas a evitar isso, já tendo tido essa primeira experiência lá em Mussum, tão logo foi possível, nós efetivamente fomos a campo, disparamos um vídeo já em primeira mão para que aquelas regiões que fossem estabelecendo seus sistemas de comunicação pudessem acessar, orientando de que ninguém deveria entrar em campo até a água baixar, especialmente porque, além do risco para a própria pessoa, tem o risco de se danificar acervo que esteja submerso. Então, foi o primeiro alerta, eu fiz isso por vídeo, um vídeo que circulou em todas as regiões museológicas. Nós temos um grupo de WhatsApp, já havia, não é? Um grupo de WhatsApp com cada região, e esse vídeo foi disparado para todas elas. Na sequência, restabelecidas as comunicações, os municípios mais atingidos começaram a pedir socorro. Então, o fato de nós já nos posicionarmos fazendo uma primeira orientação de início, tão logo foi possível acessá-los, fez com que eles também nos demandassem. E aí, nessa seara, assim, nós fizemos um primeiro salvamento em Igrejinha, que foi, assim, 4, 5 dias depois. Nós temos algumas características bem distintas desse processo. Nós temos no Vale do Taquari e no Vale do Paranhana uma inundação que ela sobe num dia e algumas horas depois ela já baixa. Então, ela é muito rápida e o processo de entrar, de fazer a limpeza, de retirada de lama, de verificar o que sobrou de tudo aquilo é mais acelerado do que foi o caso da região metropolitana e de Porto Alegre, que nós tivemos uma permanência aí de 21 dias, né, em algumas áreas. Então, nesse sentido, logo foi possível, a gente foi a campo e fez também toda essa orientação no caso de Igrejinha. Eu contatei diretamente o secretário, depois de um pedido de auxílio da museóloga da região, e pedi a ele que não deixasse começar essa limpeza mais pesada até que a gente pudesse retirar o acervo. E foi realmente uma caça a caranguejos, porque havia mais ou menos uns 20 centímetros de lama dentro das instalações, e nesta lama haviam louças, haviam armários com muitas peças que haviam sido derrubados, estavam sobre o acervo. Qualquer movimentação desastrosa teria gerado realmente a quebra, um dano muito, muito severo ali. Então, esse procedimento foi iniciado com a orientação do sistema e depois ficou por conta do município fazer a limpeza, né, os processos mais singelos, mas não menos importantes. Na sequência, nós fomos acionados por Montenegro, daí lá nós temos a Tânia Capra, que é uma museóloga formada aqui também pelo curso de museologia, e que ela foi a campo tão logo possível, moradora da cidade, oferecendo para o salvamento do acervo documental. E ela começou a proceder, mas com muitas dúvidas, porque havia acervo de toda ordem, contaminado de todo jeito, e aí, neste momento, nós já havíamos acionado e já estávamos com uma rede nacional de conservadores e restauradores articulados via grupo de WhatsApp.
E aí a gente começou a colocar essas pessoas, especialistas que atuaram em enchentes em São Paulo, em Florença, orientando por WhatsApp, por vídeos. Em Igreja a gente fez isso também, a Fernanda Awada nos orientou o congelamento. A gente sabe, enquanto museólogos, da necessidade do congelamento, mas não é uma coisa que a gente pratique na universidade, nos nossos laboratórios. E quando você se depara com a prática, chega a dúvida também. Então, foi feita uma orientação por vídeo, nós ao vivo com ela, e ela orientando os procedimentos, e deu tudo certo. Então, esses foram os processos iniciais. Na sequência, veio o resgate do acervo de papel do Margues, em que eu participei também diretamente. Então, esses processos todos, eles foram sempre articulados à luz da orientação de especialistas, né? A própria restauradora Isis Fófana, que foi elevada à condição de coordenadora do resgate de acervo no Rio Grande do Sul, participou da orientação a muitos acervos locais, municipais, enfim, que demandavam de alguma orientação técnica. E nesta seara, a secretária Beatriz aciona a Unesco, que também foi acionada pela ministra Margarete Menezes, do Ministério da Cultura, e a Unesco, então, pleiteia. A Unesco é uma reunião de países, 147, 49, alguma coisa assim, que são associados, e eles apresentaram um projeto, então, de missão pós-desastre ao Rio Grande do Sul, trazendo especialistas, o Samuel Franco, da Guatemala, e a Andrea, de Barbados, para fazer uma avaliação, e eles agora estão na fase dos relatórios. No mês de outubro, nós devemos ter a primeira devolutiva desses relatórios com recomendações. Eles visitaram aí 10 instituições que foram atingidas, não só museológicas, mas Escola de Samba Bambas da Urgia, Pão dos Pobres, fizeram também uma itinerância por outros tipos de acervos, o afloramento de acervo arqueológico em Roca Salles, por exemplo. Então, teremos recomendações que visam, evidentemente, a prevenção, que é um aspecto extremamente importante. Uhum. E qual o balanço, né, dos museus atingidos pela enchente? Como é que está esse processo de recuperação, né, até de reabertura de museus que ainda estão fechados? Tem uma estimativa também de acervos danificados ou perdidos? Nós temos, assim, uma coisa bem importante foi o uso da tecnologia a nosso favor. O Sistema Estadual de Museus, há muito tempo, ele já tem um mapa interativo que agora está na capa do site, finalmente, no site do Sistema Estadual de Museus. Pode falar o link. É www.cedac.rs.gov.br/SEM. SEM. Ali é possível clicar no mapa e no ícone de localização se tem todas as informações daquele museu, a localização, horário de funcionamento, telefone, e-mail, tipologia, né? Com este mapa interativo, eu digo a geógrafa que o criou, a Mônica Virges, que hoje uma servidora do Museu de História Júlio de Castilhos, ela sobrepôs a mancha de inundação sobre este mapa, e isso nos possibilitou fazer uma busca mais precisa pelos museus atingidos, porque antes nós estávamos tateando na região inteira. Então, efetivamente, museus inundados, que em alguma altura de água foram atingidos, nós temos 22 instituições, considerando aí não só museus, mas espaços de memória e também os museus da capital, porque aqui a gente teve um grande volume de instituições atingidas e de acervos atingidos. Então, 22 foram diretamente atingidos, mas nós tivemos outros 24 indiretamente atingidos, seja pelo volume de água. Então, nós temos municípios, por exemplo, lá da fronteira ou da região das Missões, como foi o caso, por exemplo, de São Luís Gonzaga, que em virtude de um vento absurdo, o museu tinha vidraças por todos os lados, os vidros todos explodiram. Então, há um acometimento de searas diferentes, os inundados, aqueles que sofreram infiltrações, porque os telhados e as calhas não suportaram, e ainda aqueles outros, que no caso é um só, que foi atingido pelos ventos que antecederam ao grande volume de chuva. Então, ao todo, nós temos aí 46 museus diretamente atingidos, seja por infiltração, ou ainda aqueles, como é o caso do Museu Júlio de Castilhos, que foi indiretamente atingido pelo fato de ter ficado 21 dias sem energia elétrica.
No nosso museu, por exemplo, nós retiramos entre 25 e 30 litros de água das reservas técnicas por meio do uso de desumidificadores. Então, isso estabiliza a umidade relativa do ar e faz com que o nosso acervo sofra menos. Então, nós tivemos a presença de fungo em muitos acervos, nós tivemos um processo acelerado de oxidação, o surgimento de manchas originadas da umidade também em algumas peças têxteis, em telas, não é? Então, há uma abrangência. Normalmente, a gente pensa na enchente e pensa só naqueles diretamente inundados, só que isso vai muito além. E aí é necessário também enfatizarmos uma outra questão que é muito importante. É a atuação onde nós temos uma equipe técnica, onde nós temos planos museológicos e aonde nós não temos. A diferença, assim, isso é um estudo que nós ainda estamos fazendo e traçando os diferenciais, ela é muito, muito, muito significativa. No caso do Margs, por exemplo, que tardou o anúncio de que a inundação chegaria de forma clara e efetiva, houve uma força-tarefa gigantesca para que fossem retiradas as peças do primeiro pavimento onde se instala a reserva técnica. O que acontece é que ali nós temos uma reserva técnica à prova de furto, um cofre de uma única porta. E aí também tem essas coisas que agora esse processo todo nos faz pensar. Estabelecer medidas de segurança ao acervo passa também por pensarmos as medidas de eventual salvamento. 2 portas naquela reserva técnica teriam impedido que o acervo em papel fosse atingido, porque teria 2 espaços de saída, o que não aconteceu. Mas não só isso. A ação imediata em Igrejinha por parte da museóloga Daniela Schmidt, a ação imediata em Montenegro por parte da Tânia Capra, evitaram a aceleração da degradação dos acervos. Então, isso foi muito flagrante, embora nesses 2 locais não haja plano museológico. Mas tinha o especialista que agiu imediatamente, que orientou no primeiro momento em que isso se deu. Coisa que não aconteceu em muitas das outras instituições atingidas. E aí a gente vê o agravamento do problema, coisas que poderiam ter sido imediatamente lavadas e que a lama secou, enfim, produziu outros fenômenos ali de degradação e de processos que agora precisam ser restaurados. Do ponto de vista da tipologia de acervo, nós temos o volume documental como o maior volume atingido, tratando aí o acervo de plantas arquitetônicas de 3 arquitetos importantes do Rio Grande do Sul, o Fayette, o Mugen e... esqueci o nome do terceiro. Mas, enfim, plantas arquitetônicas, todo o acervo documental do Museu do Carvão, que é um volume impressionante, assim, são mais de 700 caixas de arquivo documental e fotográfico que estão congelados e é em processo agora de restauro. Também as obras em papel do Margs. Então, o acervo documental, ele ocupa o primeiro espaço. E, em segundo espaço, o acervo de arte, justamente pelas obras do Margs. E, em terceiro, acervo em madeira. É o nosso grande volume, porque nós temos, especialmente nos museus do interior e região metropolitana também, muitas das peças que compõem o acervo mobiliário, são instrumentos musicais como pianos e órgãos. Então, esse acervo de mobiliário, por exemplo, somente em Montenegro são 36 peças de mobiliário que precisam ser restauradas em virtude do contato direto com a água. E aí os níveis também são diversos. Evidentemente que essas peças já não estavam na sua melhor performance, mas tem situações, por exemplo, de pianos em que a lateral toda laminada descolou. Então, precisa fazer ali um trabalho, enfim. Então, os acervos, eles são muito diversos, mas se concentram em maior número nessas categorias. Papel, obra de arte, mobiliário ou madeira de modo geral, Então, um pouco por aí é aquilo que a gente tem em termos de tipologia de acervo abrangido. E como é que está a visão sobre esse risco hoje, que agora a gente já sabe que é real, a gente sabe, até porque a gente conversou com o Eduardo Han no último episódio, que não havia um plano de emergência voltado à enchente, tem PPCI, tem contrafurto, mas não se pensava em enchentes. Como é que está essa visão sobre o risco hoje? E se existe algum projeto já em elaboração para a adoção de novos procedimentos, seja na disposição de acervo, protocolos de ação?
Sim, isto é mais do que nunca uma necessidade. Os museus da SEDAC, por exemplo, todos eles têm plano museológico e dentro do plano museológico, o tratamento de riscos ao acervo é presente, mas nunca na proporção do que se teve, né? O que a gente pensa são normalmente as infiltrações, um período em que a gente não consiga ter acesso à energia elétrica e desumidificar, enfim, fazer coberturas mais potentes contra a umidade, etc. Mas nesse patamar realmente não havia preparo. E uma coisa é o plano de gestão de risco e outra coisa é o plano de emergência. Isso também é preciso diferenciar. Nós, uma vez cientes do risco, precisamos traçar em acontecendo aquele fato, como é que nós salvamos, como é que nós tratamos e cuidamos desse acervo. Isso realmente não havia, nem nas instituições da SEDAC e muito menos naquelas em que não há plano museológico, museólogo ou técnico responsável. Então, nesse sentido, as instituições da SEDAC, nós estamos buscando implantar, e a semana que vem teremos já retorno de um possível financiamento, um plano de gestão de risco via o sistema Contempo, que é um sistema que está adotado em São Paulo e no Rio de Janeiro, então MAN também de Juiz de Fora, Biblioteca Nacional, Museu de Som e Imagem, entre outras instituições, a própria biblioteca do Instituto Fiocruz, adota esse sistema. E nós agora também resolvemos de radicalizar no levantamento de riscos. Por exemplo, a ideia é de que esse sistema possa avisar as instituições da velocidade dos ventos e, na sua arquitetura, ele calcula qual velocidade de vento seria necessária, por exemplo, para um destelhamento. E isso nos dá a condição de fazer a cobertura do acervo, por exemplo, com lonas ou retirada para uma área mais abrigada do próprio museu em havendo essa possibilidade ou tomarmos outras medidas. Uma situação que normalmente não se pensa é a questão dos atentados e do vandalismo, que depois do 8 de janeiro é algo que nós precisamos começar a pensar. Então, todos esses aspectos, desde os mais singelos, como, por exemplo, umidade relativa e temperatura, até a estes outros, né, das inundações, de atentado, vandalismo, enfim. Queimadas é uma coisa que nós ainda não sofremos no mesmo grau que nós estamos vendo aí no Mato Grosso, em São Paulo e no Amazonas, mas toda a fuligem originada de uma grande queimada, ela migra por quilômetros e é altamente contaminante para os nossos acervos. Então, é preciso que a gente tenha à disposição, por exemplo, mantas de Etafuã ou outros mecanismos de fazer a cobertura do acervo no caso da ocorrência, de fechar o museu, enfim. Então, essas coisas estão sendo pensadas em algo que nós pensamos que possa ser um piloto em 10 instituições da SEDAC, para, a partir da verificação de uso, a partir de 1 ano, 2, da eficácia desse sistema, que libera autorização de uso por 25 anos, o licenciamento, para que depois a gente possa pensar em difundir isso a outras instituições, ou pelo menos orientar de que adotem outros sistemas ou outros mecanismos. Esse é importante porque ele tem a previsão do tempo, né, quaisquer mudanças climáticas articulados via satélite, com as principais bases utilizadas no Brasil, então em tempo real, vai retroalimentando, dispara alarme no celular do gestor, então é algo bem completo. Vale dizer que os próprios alertas da Defesa Civil, por exemplo, já foram utilizados pelo Museu de História Júlio de Castilhos, numa previsão de um grande vendaval e de um volume intenso de chuvas, em que a gente previu que poderíamos ter infiltração e nós cobrimos todo o acervo que estava em exposição no gabinete do Júlio de Castilhos, que é a parte frontal da casa 1231. E, efetivamente, choveu sobre a mesa, e se ela não estivesse coberta com lona, uma mesa que ela tem todo um procedimento de encaixe de madeira, nós teríamos tido sérios problemas ali. Então, às vezes, algo que a gente já tem à disposição como alerta da Defesa Civil também deve servir para nos prepararmos, né, a fim de atuarmos imediatamente e colocarmos, aí sim, planos de emergência em ação. Legal.
Agora, em agosto, né, meados de agosto, a gente teve o Dia Estadual do Patrimônio. Foi uma oportunidade da população voltar a frequentar essas instituições culturais que tiveram fechadas. Teve a reabertura da Casa de Cultura Mário Quintana, Memorial do Rio Grande do Sul, inclusive, né, com exposições alusivas à enchente. Mas também foi sentida a ausência do Margues, né, que estava ali de porta fechada. E outra novidade foi a inauguração de marcos, né, referente à cota de inundação, tanto na Casa de Cultura quanto no Margues, apesar, né, das pessoas não poderem entrar, mas virou uma atração ali. Como é que foi a receptividade do público a esses marcos? E qual o balanço geral que se faz desse Dia do Patrimônio de 2024, né, que é um ano tão atípico? Exatamente, assim, foi um marco importante termos a reabertura de alguns espaços, né, e o Margues, ele efetivamente não tinha essa condição, porque ele hoje é um grande laboratório de restauro, né, então está neste momento acontecendo nos espaços expositivos, a secagem, o descongelamento de todo o acervo documental, as fichas catalográficas, catálogos de obras, enfim, que foram imediatamente congelados, porque o congelamento ele é um processo que ele estanca a degradação, mas ele não cura. Né? É preciso depois fazer o descongelamento unidade a unidade e ali fazer a higienização, a secagem, a descontaminação para que aquilo possa voltar a ser usado, no caso desses documentos de consulta, não é? Então, por isso o Margues não tinha essa condição. Os marcos da cota de inundação, eles são fundamentais, porque é preciso que não esqueçamos, e especialmente neste ano, um ano de eleição, isto deve estar muito mais presente na população, especialmente de Porto Alegre, em que sabemos que poderia ter sido evitado essa questão. Então, lembrarmos até onde a água chegou, os danos que a água causou, o quanto de comprometimento do patrimônio, não só do patrimônio artístico, não só do patrimônio museológico, mas do patrimônio histórico, de modo geral, e, acima de tudo, a população mesmo. Patrimônio pessoal patrimônio também, pessoal, o transtorno de vida, enfim, né? Na questão econômica. Então, isso é um marco realmente para que fique na cidade. Nós temos outras iniciativas em curso, que certamente o Farol tratará mais adiante, que são fundamentais, né? Houveram muitos registros, né, desses processos todos, imagéticos, em vídeos, enfim, relatos orais que já estão sendo compilados, e é muito fundamental isso, né? Esse comparativo com a enchente de 41, temos marcas mais importantes do que o atingimento naquele período, porque também é preciso que a sociedade como um todo reflita, né? Não é só a ausência da política pública que teria evitado o que aconteceu em Porto Alegre, mas enquanto cidadãos nós estamos contribuindo de forma muito significativa para o acometimento desses desastres naturais todos. A nossa irresponsabilidade também tem que ser levada em conta, né? Toda vez que descartamos aí o lixo, que ele acaba dentro do dilúvio, que acaba entupindo boca de lobo, tudo isso vai refletir, por exemplo, na questão reversa do esgoto. Quando o esgoto, ao invés de sair, ele se volta contra a própria cidade. Então, que é o que inundou Porto Alegre. Exatamente. Né? Então, Doris, antes de finalizar, a gente não pode deixar de perguntar se tem uma perspectiva de abertura do Margues e também outras novidades que a gente possa esperar do campo museal no Rio Grande do Sul. O Margues ele está passando não só pelo processo de tratamento do acervo, mas especialmente o tratamento da edificação em si. É uma das instituições que perdeu 100% da sua área administrativa em termos de mobiliário, computadores, a rede elétrica ainda não está restabelecida. Lembrando que nessas instituições a rede ela é subterrânea. Então, é algo dispendioso do ponto de vista orçamentário. Estamos trabalhando muito para que isso aconteça, mas não temos ainda uma previsão mais efetiva em termos de data, porque num prédio histórico, quando se abre uma janela para consertar alguma coisa, nos deparamos com outra, e aí são outros tratamentos, outros processos de restauro que se dão e são necessários acontecerem. Então, realmente, não há essa perspectiva, esperamos que tão logo seja possível, certamente será muito festejado, não é esse novo momento do Margues pós
pós-inundação, assim como já está sendo a Casa de Cultura Mário Quintana, o próprio Museu Hipólito José da Costa, demonstrando que, apesar de todos os percalços, as nossas instituições, mesmo aquelas que não são instituições museológicas, são muito resilientes e que envergam, mas não quebram, apesar de todos os transtornos causados. Novidades, a gente pretende aí, a grande novidade, eu penso, no setor museológico e que vai trazer um impacto muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, é o restauro do Museu de História Júlio de Castilhos, que se avizinha. Nós já temos a liberação de 11 milhões já em conta, então, a partir daí agora são os trâmites realmente de contratação que deverá se dar aí no mês de setembro, e eu espero que até o final do ano iniciemos a construção da reserva técnica, que se dará aos fundos da Casa 1205, a chamada Casa Amarela do Museu Júlio, onde teremos, excetuando-se a Fundação Vera Chaves Barcelos, nós teremos, do que eu conheço pelo menos, o único museu do Rio Grande do Sul e o único de Porto Alegre que terá uma reserva técnica independente da sede principal. Isso é importante em duas perspectivas, né? Primeiro, de ter um tratamento mais apropriado das condições de reserva técnica, é uma reserva que será construída para um prédio que será construído para ser reserva técnica, com pé direito mais alto, possibilidade de adoção de arquivos deslizantes e coisas que os espaços compactados de uma casa que é convertida em museu não nos apresenta. Climatização. Exatamente. E, em segundo, o aspecto de proteção do acervo em caso de incêndio, né? Porque a gente estará fora da área de exposição, onde a gente tem mais dispositivo que podem gerar curtos-circuitos, por exemplo, embora todos estejam revisados. Em 2019 nós fizemos uma revisão geral e uma nova rede elétrica no Museu Júlio. É preciso se pensar nisso enquanto risco. Então, isso será de grande importância. E as duas casas restauradas com uma nova expografia mais instigante, com a história trazida com um olhar mais crítico e a possibilidade de uma grande curadora, e que essa eu vou deixar em stand-by. Olha! Vamos ficar aguardando, então. A gente chega ao fim do nosso episódio. Agradecemos a presença da museóloga Doris Couto, diretora do Museu de História Júlio de Castilhos e do Sistema Estadual de Museu. Doris, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Farol. Letícia, agradeço, assim, é sempre uma alegria, e penso que são espaços como esse de independência e autonomia que são cada vez mais necessários para que a gente possa difundir o patrimônio, não só o patrimônio museológico, mas todo o patrimônio do nosso estado, valorizando-o cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada também aos ouvintes, a nossa produtora Patrícia Machado, presente aqui conosco, e a Rádio da URGS, que cedia novamente nossa gravação. Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram, você nos encontra como farol.urgs e no Twitter ou X como farol_urgs. Nosso e-mail de contato é farol@urgs.br. Lembrando que URGS se escreve UFRGS. Até a próxima! Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Azul Lábrea, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.